15 horas. Vamos iniciar, então, a nossa live, agradecendo muito aqueles que estão disponibilizando o seu tempo nessa tarde para conversarmos um pouco sobre a convivência nos condomínios em tempos de pandemia. Inicialmente, eu quero me apresentar, aqueles que aqui estão participando, que não me conhecem. Sou Marco Antônio Peruzá, um consultor empresarial, consultor imobiliário, palestrante, ministrando de cursos e palestras, inclusive com uma parceria muito estreita há anos com o Secov HDM, Rio Grande do Sul, onde eu aproveito esse momento para ressaltar a importância dessa iniciativa do Secov, que é aproximar todo o conteúdo, todo o objeto de trabalho dessa importante instituição junto às pessoas do ramo imobiliário, síndicos e todos aqueles que estão envolvidos não somente com esse tema, mas com outros que relacionam-se a esse momento da pandemia. Eu, por 13 anos, tive o privilégio, eu falo assim, privilégio, porque muitos questionam se e também, muitas vezes, esquivam-se da função de síndico. E eu tive esse privilégio por 13 anos, onde exerci a sindicatura, tanto em condomínios verticais como horizontais. Inclusive, um deles, por longo tempo, mais de 10 anos, onde eu tive a condição de conviver, de aprender e também de entender todas as vicissitudes de uma convivência condominial. Também tive a experiência de atuar como síndico externo em alguns outros empreendimentos, outros condomínios, onde eu também, com públicos-alvos diferenciados, conhecer toda a dinâmica e assim também poder colaborar com aquilo que tenho como bagagem na solução e condução das questões condominiais. E é com o síndico também que eu posso dizer nesse momento, para esse assunto que nós vamos conversar, que o papel do síndico é muito importante neste processo. Ele ocupa uma posição muito interessante, muito estratégica e muito, dentro das suas características, também conciliadora em quaisquer situações que possam ocorrer, não só aquilo que está dentro do regulamento interno, da convenção condominial, como também nas ações das relações humanas. Entendemos que a convivência em condomínio é bastante positiva, bastante segura nas questões que justificam morar-se no condomínio, em que muitos buscam uma convivência com outras pessoas, outros pares, outras famílias, também em busca de segurança, lazer, mas também é um grande desafio. É um grande desafio em tempos normais. Tempos normais, diferentemente desse que nos acolheu recentemente, que nos incorre aí uma série de provações e mudanças comportamentais. E o papel do síndico também, nesse momento, é muito importante. Então, aquilo que eu vou lhes falar dentro desse período que aqui estivemos juntos, e é uma honra para mim poder conversar com vocês. Muitos aqui, possivelmente, eu estou vendo aqui na relação de pessoas que estão chegando. Eu quero dar uma boa tarde a todos, depois eu vou responder um a um, sendo que as perguntas que vão surgindo, algumas eu vou respondendo automaticamente, outras eu deixo para o final, e vocês fiquem à vontade de perguntar agora, perguntarem mais no final, em que lá próximo às 15 horas, às 16 horas, nós estaremos encerrando. Então, como eu estava dizendo, essa posição do síndico realmente ela é muito estratégica, e neste momento que nós estamos vivendo, esta pandemia que foi, de alguma maneira, difundida em nível mundial, eu tenho uma concepção
bastante particular. Algumas delas eu convivo comigo mesmo, outras eu difundo, como agora aqui eu quero fazê-lo, né? Nós temos usado muito o termo isolamento social. Isto tornou-se um jargão, tornou-se uma expressão extremamente utilizada para justificar as ações deste momento, em que as pessoas, em prol da sua saúde, na preservação da mesma, assim como também na possível transmissão aos demais, estão utilizando isolamento social. Casos até impostos pela própria legalidade, decretos, etc. Porém, eu entendo que o termo isolamento social, e aí uma percepção muito particular, esse termo isolamento social, ele me é pesado. As pessoas, elas foram educadas na sua vida a não ficarem isoladas. Elas foram, de alguma maneira, educadas, elas foram praticadas nas suas embrionárias convivências humanas a estarem próximas de pessoas, sua família, escola e convívio social. Quando você usa e tenta incorporar este sentimento de isolamento, isto não tem dúvida alguma que assume-se quase que uma agressão. Você tem que se isolar socialmente. Quer dizer, é o contrário daquilo que é o princípio das relações humanas e ao contrário do que nos caracteriza como seres humanos, que devemos viver em sociedade. Então, quando você se depara com uma condição contrária a esta, ou seja, de isolamento social, isto lhe agride, isto lhe cerceia, isso lhe aborrece, isso lhe limita. Então, eu procurei desde o início, e é por isso que eu também quero, dentro desse tema, lhes trazer, substituir por uma outra expressão, que ela é menos, para mim, traumática, que é o distanciamento físico. Você se distanciar das pessoas temporariamente, em situações que se façam necessárias, ela é mais deglutível, é mais absorvível, ela é mais aceitável, na minha ótica. E isto eu compartilho com vocês para que vocês, em suas reflexões, comecem a entender que o isolamento é algo, tudo bem, na expressão clara da palavra, necessário, mas não se sinta isolado, sinta-se distante das pessoas, do seu convívio até então diário, profissional e pessoal. E físico, porque você tem que respeitar algumas regras que hoje faz parte da nossa sociedade para combater, trabalhar contrariamente à disseminação desse vírus. Então, quando eu absorvi o conceito de distanciamento físico, eu substituí, então, outros sentimentos que possivelmente seriam negativos por mudanças de atitudes, criação de novas atitudes, de novas abordagens, de busca para novas atividades, realmente mudança de comportamento. Então, esse distanciamento físico não lhe isola socialmente. Por quê? Porque o distanciamento físico você pode hoje substituir por uma aproximação tecnológica, você pode substituir por um estratégico convívio, socialmente falando, virtual. O que nós estamos fazendo aqui agora, e que eu confesso para vocês, é uma primeira experiência. Isso, para mim, está sendo uma primeira experiência. Comunicar-me com as pessoas através da virtualidade, através do eu não enxergar vocês, mas vocês me enxergarem. Muito antagônico àquilo que foi e vem sendo meu expertise de carreira e de vida. Querer estar frente às pessoas, interagindo às pessoas, utilizando ao máximo aquela comunicação que é mais efetiva nas relações humanas, que é a comunicação corporal.
aquela que você consegue demonstrar os seus sentimentos, aquela que você consegue externar realmente a sua naturalidade. Então, diante disso, que eu quero começar toda essa abordagem com vocês nesse tema, dizendo que eu estou daquelas pessoas, meus alunos, não tanto só da família, mas alguns vizinhos, outras pessoas das minhas relações, eu estou distante, apenas fisicamente, e não sentimentalmente, não emocionalmente e não estrategicamente. Até porque nesse período de quase 50 dias, em que nós nos fomos cerceados dessa nossa naturalidade, dessa nossa liberdade maior, começamos a nos deparar com algumas realidades. Então, dentro da nossa estrutura de vida pessoal, porque a profissional física nos foi cerceada devido a isso, mas nós temos um convívio pessoal e neste enfoque está as nossas relações condominiais. Então, as pessoas que moram em condomínios, sejam horizontais ou verticais, aqueles que moram, inclusive nos seus bairros, nas suas casas avulsas, que também muitas vezes tinham a oportunidade ou buscavam a condição de se relacionar, de conversar com seus vizinhos, isso de alguma maneira teve momentaneamente alguma mudança, necessariamente uma mudança. E se eu começasse este áudio, se eu falasse essa live, eu fizesse essa live há 40 dias, naturalmente eu estaria com um outro sentimento. Mas nesses 40, 50 dias, nós nos deparamos com mudança, nos deparamos inclusive com comportamentos radicais de pessoas, a uma certa flexibilidade, e isso também no aspecto emocional. Então, como é que está sendo essa nossa realidade? Como é que está sendo nesse nosso dia a dia? As famílias vinham, e muitas estão ainda, se sentindo confinadas em suas unidades, confinadas, onde eu pude me deparar no meu próprio condomínio, em que aqui fui síndico muitas vezes, em que as pessoas tinham receio, e ainda têm algumas delas, de sair no ambiente externo devido realmente a um certo, vamos dizer assim, temor para não contrair este vírus. Então, as pessoas começaram a ter medo das circunstâncias, medo daquilo que não é visto, medo daquilo que não é entendido, confuso devido às inúmeras controvérsias de opiniões e medo, muitas vezes, do seu vizinho, medo do seu semelhante, não medo agressivamente falando, mas medo no sentido de um convívio até que ponto é possível ou não. Nessa realidade também nós temos deslocamentos externos sendo muitos radicalmente eliminados, onde sabemos que com cuidados, exatamente com todos aqueles em que a própria OMS, que nos nossos órgãos governamentais nos recomendam, máscara, distanciamento, tudo isto são formas de também nos permitir um deslocamento necessário, sendo que a partir dessa última semana, outras flexibilidades, inclusive profissionais, estão sendo permitidas. Nós temos na nossa realidade crianças que estão limitadas em suas atividades, crianças que estão dentro de casa, com seus pais, seus parentes, muitas vezes não tendo como despejar a sua essência, a sua energia. Até então iam na escola, até então brincavam na rua, e agora elas tiveram que serem também tolhidas das suas naturalidades infantis, juvenis, aquela energia. Isso também afeta não só o indivíduo maduro, como a criança no seu emocional. Então, eu estou comentando isto, levando em linha aquilo que vocês precisam entender, que nós estamos sendo testados diariamente há 50 dias
em nossas resiliências, em nosso saber lidar com pressões, o nosso saber lidar com aquilo que nos está sendo testado a cada dia, que é diretamente relacionado às nossas emoções, sejam elas positivas, sejam elas não tão positivas assim. Nós temos também, em muitas famílias hoje, os pets, que até então eram diariamente, várias vezes ao dia, levados à rua, de alguma maneira também extrovertindo as suas energias, e muitas coisas, isso de alguma maneira vem mudando. Mas também, de alguma maneira, as pessoas não podendo trabalhar, não saindo para suas atividades normais, também tiveram uma realidade hoje descoberta, intensificada, modificada, até porque tem muitos que também já têm isso como histórico, que é o home office. Pessoas se descobriram exercendo novas atividades, descobertas da sua atividade profissional, que através do virtual você também pode buscar oportunidades. Basta para isso algumas coisas que eu ainda vou comentar, antecipando planejamento e organização, disciplina. Porém, isso também gerou e pode gerar conflitos. Conflitos não só interpessoais, mas conflitos intrapessoais, que é o mais desafiador. É aquele conflito com você mesmo, aquele conflito em que você não está se aceitando, é aquele conflito em que você, de alguma maneira, está se questionando, inclusive com seus medos, temores, devido a muitos, a incógnita da continuidade. A incógnita, inclusive, da continuidade nos seus empregos. E nesse período eu me deparei com pessoas, seja através do virtual, até conversando, que perderam seus empregos. Então, sem dúvida alguma, é um momento delicado, mas é um momento também que nós precisamos nos desafiar e buscar oportunidades. E essas oportunidades estão em nós mesmos e estão nas outras pessoas. Elas estão, essas oportunidades, nas outras pessoas. Nossos vizinhos, nossos colaboradores, nossos colegas, eu com meus alunos, com a minha família. E eu posso comentar também, muitos pode parecer um pouco sui generis, mas existem conflitos gastronômicos. Pessoas que, não tendo muito para onde ir, encontraram a geladeira como um marco quase que obrigatório e de uma maneira bastante frequente. E isto começaram a ter as suas mudanças, né? Foi uma maneira de buscar também a sua questão de saciar a sua autoestima. E nisto, então, falando dessas realidades que está sendo o nosso dia a dia, os barulhos, não ter onde ir, o que fazer quando se depara com o seu vizinho, cumprimenta de longe, conversa, não conversa. Então, tudo isso gera também, não só dentro de uma realidade, as incertezas, mas como também oportunidades. E são essas oportunidades que eu quero levar-lhes. Oportunidades conosco de aprimoramento das nossas competências, onde cada um pode buscar as suas reflexões e buscar entender onde estão as suas fraquezas e onde estão as suas virtudes e onde estão as suas oportunidades. Então é um momento, e tem sido este momento, para não cair no ostracismo, para não cair na ociosidade, de você, de forma planejada e organizada, ter o seu momento. O seu momento. E esse seu momento pode ser sozinho, como pode ser com alguém, mantendo o distanciamento, pode conversar, não está proibido você sentar numa área comum do condomínio, mantendo as precauções, os cuidados, conversar. Há muitos condomínios e a própria legislação proibiu usarem áreas comuns do condomínio fechadas, salões de festas, academias,
mas isso não é impeditivo de você sentar num banco de uma praça interna ou numa área comum e conversar, mantendo cuidado à distância. Então, neste momento de você buscar o seu autoconhecimento, é muito importante, porque você está se preparando para um futuro breve, bem próximo, preparando-se para que, quando estivermos dentro de uma realidade que será nova, porque ela nunca será igual, o que era antes está lá atrás, o que nos aguarda é algo muito, para alguns diferentes, porque terão novos desafios realmente, e para outros algumas lapidações, mas será diferente. E para este momento de cada um, você tem que estar, é preciso estar preparado. Então é necessário que você reveja seus conhecimentos, as suas habilidades e as suas atitudes. Que conhecimentos que você pode aproveitar este momento para adequar-se, para aprimorar-se, para contrair, para adquirir, para ampliar. Que habilidades que até então você não se dava conta que você pode lapidar. O desenvolvimento de uma comunicação, inclusive uma comunicação virtual, que até então muitos não tinham essa habilidade ou desenvolviam essa habilidade da comunicação virtual para ações sem muito fundamento. Quantos que usam as redes sociais apenas para coisas não tão consistentes? E é nesse momento que você pode dar consistência. Ou seja, usar a rede social realmente para agregar-lhe valor e não simplesmente para passar o tempo. Então, neste momento que nós estamos isolados, não, mas distanciados fisicamente das nossas atividades das pessoas, é o momento, sim, de você se reciclar e não ficar na ociosidade. Você pode ter o seu momento de desleixo, o seu momento de descanso, o seu momento, mas utilize mesmo de uma maneira diferente e num espaço físico diferente a organização e o planejamento, que são duas competências muito importantes. É o momento de você aprimorar os relacionamentos interpessoais e o relacionamento intrapessoal, esse relacionamento com você mesmo. O relacionamento de tentar buscar o controle das suas emoções, para justamente não deixar ficar mais latente essas emoções que podem lhe trair para perdas do equilíbrio e aí sim gerar conflitos com os seus ou com outros. E aqui eu trago exatamente um exemplo muito negativo disto, né? Ontem eu vi um fato, e tem milhares de fatos como esses acontecendo, que devido a para muitos confinamentos, mas que não souberam lidar dentro deste distanciamento em quatro paredes ou em recintos mais reservados, que é a sua unidade, sua moradia, e sim deixar as suas emoções ficarem latejantes, latentes. Um casal em Itanhaém, São Paulo, lá no litoral paulistano, que agrediram uma síndica do condomínio e sua filha porque a água estava com um aroma ou sabor diferente. Quer dizer, é um policial, isso foi a mídia divulgou fortemente ontem, anteontem, em que pessoas estão, de alguma maneira, permitindo que as suas neuras, permitindo seus desequilíbrios venham à tona, e é esse o momento forte de justamente parar, refletir, ter o seu momento e não deixar-se trair pelo seu descontrole emocional. Então, essas competências, controle emocional é uma atitude, é um sentimento que você precisa realmente exercitar, e é neste momento oportuno para essas reflexões.
A sua organização pessoal, outra competência importante, então, e familiar. Coisas que até então em casa. Eu procurei nesse período muitas coisas que eu precisava, e sempre postergando, né? Sempre procrastinando, empurrando com a barriga. E cheguei nesse momento, pera um pouquinho, agora eu tenho um tempo em que eu sempre reclamei que não tinha. E, na realidade, não é que nós não temos tempo. O real de tudo isto é que a gente não se administra o seu próprio tempo. E neste momento em que, em tese, nós temos um tempo maior, na realidade não é maior, eles são as mesmas 24 horas. Apenas a gente o percebe mais. Por quê? Porque nós não estamos tão ativos no tempo. Então, esta atividade que nós podemos buscar, e é nessa atividade que nós podemos organizar para fazer coisas que até então não fazíamos. Dentro da sua organização familiar, coisas pendentes em casa, pequenos conselhos que não incomodem os demais, e você pode arrumar as suas coisas. Quer dizer, ocupe estrategicamente o seu tempo, os seus relatórios antigos, os seus arquivos, quanta coisa que você pode ter que não vai usar mais, e tem pessoas que precisam, e que é o momento de você separar roupas, objetos, etc. E também a sua organização pessoal, no sentido dos seus arquivos, no sentido de quem tem trabalhos que você possa organizar os seus novos processos, novos métodos, novos busca para clientes, onde você pode fazer captação de situações novas para o seu negócio. Então, essas organizações são muito importantes. É o momento de você se reinventar. É o momento de você mudar velhos hábitos para novos hábitos que agregam valor. E não permitir dar tempo em que você fique apenas cuidando do que o outro está fazendo errado, de um vizinho, entenda que seu vizinho também está passando pela mesma coisa que você. Então, é o momento de nós compreendermos, mas também compreender os demais. Compreender um barulho que aconteça, a compreender, às vezes, uma discussão que aconteça, as pessoas estão latentes. Então, é o momento de nos ajudarmos. E essa ajuda começa por nós mesmos. É o exercício, o momento do exercício da criatividade, de você buscar formas novas para atingir resultados novos ou manter resultados antigos. Nós vamos ter que buscar novas ferramentas para manter resultados anteriores. A seleção natural ela vai acontecer. Então, é necessário a criatividade. Então, esta live, para mim, é um exercício de criatividade. Esta live é a primeira vez que eu estou olhando para uma câmera, procurando conversar com pessoas em que eu não enxergo. Até então, eu tinha e tenho, no exercício da minha carreira, um auditório, com pessoas físicas, onde eu tenho ali a oportunidade de interagir, onde eu tenho a condição de tocar sentimentos, tocar olhares, perceber na reação das pessoas o que eu devo dizer, como eu devo dizer e quando dizer. Agora não. Agora eu estou simplesmente olhando um ponto, eu estou simplesmente interagindo com algo que eu não estou enxergando, mas que eu sei que está ali. Para mim, isto é uma novidade e, para mim, isto é uma lapidação de uma competência que até então eu não vinha desenvolvendo. Por quê? Porque eu tinha a opção de uma outra forma, a presencial. Só que neste momento estou me vendo não obrigado, estou me vendo com uma grande oportunidade de fazer a mesma coisa de forma diferente, que é interagir com pessoas, que é interagir com vocês, levando conteúdo, levando algo que possa lhes agregar valor. E se, ao término dessa live, vocês saíram um pouco melhor do que entraram,
para mim, para nós, já valeu a pena. Por quê? Porque nós ocupamos esse período para uma lapidação das nossas próprias competências e conhecimento, no caso. Devido a esse tempo maior que estamos em casa, nós podemos também ter mais tempo de perceber detalhes da convivência familiar, detalhes dos comportamentos das pessoas afins, das pessoas que nos são caras, percebemos detalhes de uma área comum de nosso condomínio, percebendo o detalhe de um comportamento de um vizinho, percebendo o detalhe das coisas. Então, isso também é uma oportunidade de nos possibilitar perceber detalhes e começar a compreender melhor o que é uma vida condominial. O que é realmente, muitas vezes, o que a nós não nos parece ali perceptível, mas que outros percebem, e aí nós não valorizamos. Então, agora você pode ver o detalhe de uma planta, você pode passar no condomínio e ver um papel no chão em que você mesmo pode levar e recolher, e não esperar somente que alguém de direito, que uma pessoa da limpeza o faça, você também pode fazer a sua parte. Então, nós tivemos aqui uma oportunidade no nosso condomínio, logo que começou a questão do distanciamento físico, ou o termo que está sendo usado, que é isolamento social, pessoas que vêm praticar o dia a dia da limpeza do condomínio não estavam podendo vir, então os vizinhos se cotizaram e onde cada um foi fazer uma parte, para que o todo mantivesse-se numa forma estrutural adequada, de bom convívio, com asepsia e cuidados que precisariam ser adotados. E isto aproximou as pessoas. A gente começou a ver que passar álcool no corrimão de uma escada, de um corredor, até então não nos era isto algo importante. Se percebeu que ali é um acúmulo de, muitas vezes, de bactérias. Muitas vezes você limpar ou fazer a sua parte, o seu papel, é onde todos vão estar ocupando melhor o seu espaço e onde o espaço do todo estará sendo muito bem utilizado. Conhecer efetivamente a convenção do seu condomínio. Este momento é oportuno, e aqui eu posso falar como síndico que fui por muitos anos, tanto síndico aqui do meu condomínio, outro condomínio que eu morei com um síndico externo também, que deveria ser uma obrigação, mas muitos não veem isso. Apesar que a palavra obrigação ela não é bem aceita, mas vamos chamar assim, então, de responsabilidade de todos conhecer o regulamento interno do seu condomínio, conhecer a convenção do seu condomínio. Você se questiona, não sei, muitos aqui que estão me vendo, estão morando há X tempo no seu condomínio, na sua residência. Isso faz parte de um convívio, que a pandemia está nos promovendo essa possibilidade de nós nos adequarmos e também vislumbrar oportunidades de uma convivência melhor, não só neste momento, como também pós este período. Passado esse período, a vida continua e nós estimamos que ela seja melhor, e que ela seja melhor entre os pares, entre os mesmos, para um único só objetivo. Nós moramos em condomínio, todos nós objetivamos o mesmo bem comum, que é justamente a convivência, o produto final, bem-estar, a felicidade. Apesar de que para lá precisam ser passadas por arestas, lapidadas arestas. Então, conhecer neste momento como uma oportunidade realmente um regulamento interno, quais são os direitos e deveres de cada um, quais são as responsabilidades de cada um, até onde vai o seu direito e começa do seu vizinho. Isso é muito importante. Isto como síndico, e aqui os síndicos que estão me ouvindo, me vendo, eu tenho uma grata satisfação de conversar com vocês também,
O síndico, ele não é o dono do condomínio, ele tem uma representação legal do condomínio, ele é um representante legal do condomínio, porém a responsabilidade é de todos. Claro que o síndico tem suas responsabilidades legais, mas cada unidade autônoma, cada família tem as suas responsabilidades para que o produto final seja favorável para todos, não para você ou para a sua família, para a sua unidade autônoma. Então, dentro desse sentido, eu quero também comentar com vocês o que os riscos neste momento são possíveis de acontecer. Que riscos que nós estamos também sujeitos. Eu peço licença também tomar um pouco d'água, né? Aqui eu não posso também permitir você enxergá-lo, mas como veia de palestrante, também nos meus palestras, nos cursos, o gole da água é muito importante para justamente fazer com que a voz ela continue sem falhar, né? Muito bem. Dentro dessa convivência nesse período, alguns riscos podem estar ali à nossa frente. Por exemplo, esta rotina, para muitos, qual rotina? Aquela que se vem adotando quase 50 dias. Aquela rotina em que você convive todo o dia de uma forma semelhante, dia após dia. Então, a muitos pode criar uma rotina perversa. E a rotina perversa, onde não existe a inovação, onde não existe aquilo que eu venho comentando com vocês desde o início da live, desde o momento em que algumas oportunidades foram ditas no ponto anterior, se não formos ou não nos permitirmos a isto, certamente maus hábitos começam a nos estar ali à frente. Comida em exagero, há muitos a bebida, há muitos a perda do diálogo, há muitos dar vazão aos pensamentos perversos. E quando isso começa a acontecer, você permite entrar em sua mente, em seu coração, fluidos negativos. Esses fluidos negativos geram nas pessoas atitudes negativas. Então, é o risco. Por isto, inovar. Por isto, planejar-se. Por isto, organizar-se. Por isto, tentar fazer, mesmo dentro de um distanciamento físico, inovações. Atividades diferentes a cada dia. Seja na forma virtual, seja numa situação de organização aqui caseira, dentro do seu condomínio, alguma coisa que você possa fazer, contatos, novos contatos, utilizar inscrições de cursos que têm milhares, centenas de milhares de cursos, leituras, como também com as crianças. Brinque com elas, dedique um tempo para você voltar ao seu tempo de criança, faça lá as cabaninhas na sala, faça os contos, as histórias, todo o exercício de brincar com jogos com as crianças, para que você também tenha uma válvula de escape e faça com que isso as crianças possam também ali lhe ter mais próximo. Quantas vezes em que pais e mães que trabalham, quantas vezes vizinhos que mal se cumprimentam quando cruzam um corredor, uma escada ou até dentro do elevador, não é o momento para essa aproximação. Muitos diziam ou dizem que não tem tempo para conversar com seus filhos porque trabalha manhã de tarde e à noite está cansado. O tempo, neste caso, não é o mais importante. O número de minutos, o número de horas
é o mais importante. O mais importante é a qualidade. Então, se você hoje dedica um tempo um pouco maior, mesmo que ele seja pequeno, para fazer coisas que você não fazia, conversar com seu filho, poucas vezes, conversar com seu marido, seu pai, sua mãe, com o vizinho, mesmo de uma maneira virtual, um telefone, um computador, ou eventualmente numa área comum, guardando-se os cuidados. É o momento do diálogo, é o momento de conversar. Você não fazer isso, não aproveitar esta oportunidade, você tem um risco. E o risco é esse mau hábito perder ou permitir que a sua mente seja invadida por pensamentos e sentimentos maléficos. Isso pode gerar desequilíbrio emocional. A falta do controle emocional gera conflitos. E o pior conflito é aquele de você mesmo. Esta capacidade de administrar conflitos é algo que você precisa exercitar nesse momento. Por exemplo, você tem a condição numa administração de conflitos, seja com vizinhos, seja com síndico, seja com alguém familiar, a oportunidade da negociação. A oportunidade da negociação é uma regra, é uma técnica bastante necessária para a administração de um conflito. É onde as duas partes envolvidas buscam uma solução para aquele impasse. Sendo que, normalmente, e eu posso dizer que indubitavelmente, a busca não é simultaneamente ambos. Um tem que tomar a iniciativa. E a iniciativa para a cessação desse conflito, em que nível for, familiar ou externo, com vizinho, com síndico, com familiar, com marido, com esposa, com filhos, a negociação é quando uma das partes toma a iniciativa de buscar o diálogo. E neste momento é muito necessário que as partes estejam emocionalmente equilibradas. Não vá buscar a busca da solução de uma aresta, de uma pendência, onde você esteja ou a outra parte esteja ainda latente, com as suas emoções latentes. É um momento extremamente importante em que um tempo aconteça para ambas as partes equilibrarem as suas emoções para poderem dialogar, iniciar um diálogo para alguma das partes de uma maneira mais racional e não mais emocional. Se você aproximar-se de alguém para tentar resolver uma pendência, uma aresta, onde as suas emoções ainda estão latentes, ou a emoção da outra parte ainda esteja latente, fatalmente o conflito tende a potencializar-se. Então, é neste momento que é importante o tempo. Esse tempo não tem uma definição de quanto, mas é um tempo que você se sente, ele não pode ser tão longo também, mas é o tempo adequado para que você perceba e sinta-se em condições para um diálogo. Ponto 2. Quem começa a busca desse diálogo num conflito que tem existido? Quem tem a iniciativa. Não tem uma regra. Não existe a regra que tem que ser quem ocasionou o conflito. Não existe a regra que o atingido tem que iniciar o diálogo. Não. O benefício maior do entendimento é aquele que tem a iniciativa, que pode ser aí o exemplo para o outro, o modelo para o outro. Só que com uma
condição extrema para a solução desse conflito, que ambas as partes, aquele que inicia o diálogo, aquele que vai receber a conversa, a aproximação, em que ambas as partes estejam desprovidas de defesas. Que aí, neste caso, prevaleça a humildade. Sendo para muitos a humildade, ela não é um sentimento magnânimo, um sentimento bonito, um sentimento digno. Se nós trouxermos na história de que o maior dos líderes e que mantém uma liderança até os dias de hoje é Jesus Cristo. E eu estou dizendo liderança porque numa definição primaz de liderança, liderança é aquela pessoa que consegue justamente fazer com que as pessoas sigam suas ideias. Ou seja, uma liderança exata na concepção do sentimento da palavra é aquela pessoa que consegue influenciar mais e por mais tempo pessoas. Então, esse ente que eu acabei de dizer é o maior líder da história, sim, até o dia de hoje, porque até o dia de hoje, cada um com a sua fé, cada um com o seu dogma, tem nesta fé uma observância do segmento dessas diretrizes emanadas por esse ente. Então, se essa pessoa, esse ente, tem essa liderança, o que o mais caracteriza, a competência, a característica, o sentimento que mais o evidenciou junto aos seus seguidores, tem até os dias de hoje, se chama humildade. Então, a humildade é a que mais provoca nas pessoas a autorreflexão. E a humildade é muito diferente do que muitos qualificam. Humildade não é submissão. Submissão é quando você se posiciona inferiormente a uma outra pessoa. Isto é desprezível. Nenhum ser humano precisa posicionar inferiormente ao outro, e superiormente. Pois relações humanas são relações de igualdade. Agora, um ter mais posses, mais cultura, mais condições financeiras e físicas do que outro, isso é uma condição da natureza, é uma condição da sociedade. Mas como seres humanos, nós viemos dos mesmos lugares e vamos para o mesmo lugar. Então, por si só, isto justifica um respeito. Então, quando você vai administrar um conflito, respeito e humildade é o que tem que preponderar entre ambos. E, neste caso, então, a possibilidade de conflito ser sanado é muito grande. Então, as relações humanas, ou nas relações humanas, é muito passível de acontecer conflito. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. Imagina num condomínio que tem inúmeras unidades. São famílias diferentes, de berços diferentes, de origens diferentes, de culturas diferentes, de insights na vida diferentes, de aprendizagem diferentes, de escolas diferentes, de natureza diferente, de temperamento diferente. Como que vai se exigir que as pessoas que tenham, num menor espaço, tantas diversidades no mesmo espaço se comportem todas da mesma maneira que você gostaria que se comportasse? Então, é muito necessário para uma boa vivência condominial, e neste momento está sendo muito importante a reflexão,
você entender o outro, respeitar o outro. Então, eu gostaria, sim, que todas as pessoas pudessem estar vendo, ouvindo, para que todas pudessem refletir as suas arestas. Não aponte o dedo para o vizinho, que você tem 3 dedos apontando para você. Não condene o outro enquanto você não questionar-se o que possa eu ter feito para contribuir para esta aresta, para esse conflito, para esse desentendimento. O que eu podia ter feito para evitar isto? E quando isto, então, acontecer, fatalmente e positivamente falando, as relações podem ser melhor convividas. Então, essa administração de conflitos também pode ser uma conciliação, aí vem o papel do síndico também, não. A negociação é quando envolve 2 pessoas, a conciliação e a mediação tem uma terceira pessoa envolvida no processo. Então, por exemplo, 2 vizinhos estão em conflito. Um terceiro vizinho intervém de forma positiva para fazer a aproximação das partes. Isto pode ser um papel de um vizinho, como pode ser o papel do síndico. Tudo visando o quê? Inicialmente, o comum. Não é visando o bem de uma das partes, é visando o bem comum, visando o bem do todo, visando o bem do condomínio. Que muitas vezes um conflito entre 2 vizinhos respinga, reflete, contagia demais unidades. Então, é muito importante que isto possa ser adotado como uma prática não de envolver-se negativamente ou meter-se de forma negativamente na vida das outras pessoas. Não. É tentar ver onde é possível você contribuir para que aquilo possa ser dirimido ou até resolvido. E quando realmente for um tipo de conflito em que possa estar comprometendo o bem-estar do todo, do condomínio, das boas relações condominiais, aí o síndico, sim, tendo autoridade, ele pode valer-se do regulamento e valer-se da convenção para arbitrar o melhor convívio das partes, porque o que todos têm o direito no condomínio é o seu bem-estar. E o bem-estar está inerente ao regulamento interno. Porque todas as cláusulas e itens do regulamento interno é visando o bem-estar. Então, nós vimos riscos que estão acontecendo, como também algumas pessoas que estão perdendo seus empregos, isso é um risco nesse momento que vai refletir na vida condominial, a perda de receita, e isto também alguns comprometimentos nos seus compromissos financeiros, isto pode gerar desequilíbrios, mal-estar, vergonha, tudo são sentimentos que podem ali estar presente. E onde é muito importante, então, as pessoas saberem que você pode estar numa condição favorável por questões do seu tipo de atividade profissional, do seu tipo de atividade pessoal, do seu tipo de condição de vida, mas o outro não. E às vezes não é uma escolha dele, é uma condição dele. E é neste momento que nós, antes de julgarmos o seu vizinho, antes de você julgar o seu par que está ali com o mesmo propósito seu, que é ter uma vida favorável, de bem-estar, antes então de julgar, procure entender, procure compreender as razões e no que é possível você, dentro das suas limitações também, ajudar. E às vezes o ajudar é não prejudicar. Também isso é uma forma de ajudar. Então, diante disto,
eu quero passar, finalmente, nós estamos convergindo para um ponto, não quero dizer final, porque se eu tiver uma oportunidade novamente de poder conversar com vocês, fatalmente vai ser uma honra. Então, mas neste primeiro momento, nessa primeira live, estamos convergindo para um momento do ápice nesse nosso assunto. Eu quero deixar aqui algumas dicas mais gerais, ok? Então, uma dica, tem algumas, não digo tantas assim, mas tem umas dicas importantes, como, por exemplo, procure conversar mais com a sua família, orientar mais sua família, orientar pelas questões, muitas dessas que eu vim contando até o momento, a questão de, na medida possível, evitar barulhos, evitar coisas que possam comprometer ali o bom convívio interno da sua família, como também dos demais. Então, também oriente a sua família para esse bom convívio, que não fique esta live fechada em si próprio, que isto veja aquilo que lhe agregou valor, que você possa multiplicar com sua família e dali multiplicações em atitudes para o bem-estar geral do seu condomínio. Procure variar os passatempos com as crianças. Muitos que estão ouvindo certamente têm filhos pequenos, que até então estão na creche ou numa escola, que lá tem um professor, uma professora, a tia, o tio, que tem, pelo a sua expertise, todo um know-how de como lidar o dia inteiro com uma criança. Você não tem no exercício da sua habilidade, e que muitos defrontaram nesse período, esta aproximação, essa convivência, e ali terem que se policiar na sua paciência, na sua criatividade, para não deixar este convívio também com crianças, que é um desafio. Filho é uma dádiva, criança é uma dádiva, mas que requer resiliência, que requer dar com também o adverso. Uma criança age e não pensa como adulto. Uma criança, ela chora muitas vezes e ela sabe o porquê, você não sabe. Uma criança é impaciente muitas vezes porque ela não sabe dizer exatamente o porquê. Então é ali que você vai buscar compreender e, com paciência, entender. E com isto também atividades internas, um passeio interno, domínio, brincar com uma área comum que tem ali toda uma condição de distanciamento, ok? Uma outra dica é cuidar também dos pets, não ficarem muito tempo presos. Sim, você se cuide, coloque a sua máscara, proteja-se, porém saia com ele. É muito importante isto. Se você tem um pet, ele faz parte da sua família. Ele também tem a condição de reações em que estar confinado também pode comprometer o seu bem-estar, o bem-estar dele. Então saia e procure distrair-se, ele também, atividades que o distraem. Como eu disse, uma dica, antes era um risco de você não conhecer, agora é uma dica. Você seguir criteriosamente o regulamento interno. Ratificando. Seguir. Primeiramente, entender. Segundo, aceitar. E terceiro, seguir criteriosamente o regulamento interno. Porque a boa convivência está em cada um entender que o seu espaço vai até onde começa o espaço do outro. O regulamento interno ele foi feito para propiciar que o convívio condominial seja e aconteça da melhor forma possível. Então, é, sim, de sua responsabilidade
agora não mais, como falei lá antes, na oportunidade de conhecer o regulamento interno. Como mencionei o risco de não conhecer o regulamento interno. E agora, como dica, seguir o regulamento interno. Porque você seguindo o regulamento interno, não é a palavra obedecer, mas respeitar, e se aquilo que você não concorda, dialogue com seu síndico, não o confronte, dialogue, síndico, procure dialogar com os condôminos. Então, esse diálogo também é importante entre as partes e que todos sigam o regulamento interno. Cuidado, nós estamos em um momento de distanciamento e muitos sentimentos de confinamento dentro da cidade autônoma. Algumas coisas não serão rigidamente, piamente seguidas, também não pode ser algo que prejudique. Mas também aí a flexibilização e a tolerância ela pode existir um pouco, entendendo que o momento é excepcional. Evitar conversas muito altas, sons altos, principalmente no horário do silêncio. É muito importante. Você falar, extravasar seus sentimentos, às vezes de forma muito alta, com um timbre muito alto, fatalmente tem alguém ali que possa não gostar. Você mora no andar de cima, não se esqueça, alguém mora no andar de baixo. Dependendo da forma de isolamento, a forma de construção, você preocupando-se unicamente com o teu estar na sua unidade, você pode estar não considerando o mal-estar do seu vizinho logo imediatamente abaixo. Às vezes um salto alto, uma batida, algo fora do horário. Então entenda que isto faz parte das relações normais em tempos normais, mas principalmente agora, no momento que as pessoas, em alguns momentos, estão com os nervos flor da pele. Então vamos cuidar que o que fazemos possa não estar intercedendo no bem do outro. Tem os demais condôminos como seus parceiros, não como antagônicos. Os condôminos, todos têm seus objetivos, têm, como nós falamos, visando o bem-estar. Então, se existe algo no condomínio que se busca, o condômino pode ser parceiro seu nessa ideia. E se você tem uma ideia, e nas reuniões de condomínio são importantes, isso é um momento importante disso, de você levar suas ideias. Cuidado, levar e não impor suas ideias. E se você quer que a sua ideia seja não só rejeitada, mas como também aceita e seguida, tenha não só conteúdo e consistência na sua ideia, como também a possibilidade de persuasão, que é uma forma na comunicação de convencer pessoas. Cuidado. Convencer, não impor. Convencer, as pessoas seguem. Impor, ou as pessoas obedecem, ou as pessoas entram em litígio. Então, sempre ter consistência, ter razoabilidade nas suas ideias e argumentos e procurar uma maneira de comunicação persuasiva, convencer as pessoas. Se você puder, evite pequenas obras, grandes obras, não vou nem falar, mas pequenas obras que, às vezes, eu tenho que fazer furos, será que eu posso fazer daqui a 10 dias, 15 dias, ou tem agora? Se alguma coisa realmente é necessária, daqui a pouco uma manutenção que se faz necessário, um encanamento, alguma coisa, tudo bem, mas às vezes algo, um prego, um novo quadro, algo que realmente possa incomodar, se você puder postergar, ótimo. Evite. Aqui eu estou falando com ambas as partes, condôminos e síndico.
Condômino, evite de usar demais o seu síndico. Procure evitar de, com muita frequência, buscar a observância ao síndico de determinadas coisas. Sendo bem claro e direto, não seja tão cansativo junto ao síndico. Agora, claro, tem algo que realmente mereça, que seja importante, uma orientação, uma reclamação pertinente, algo que realmente seja relevante, o síndico está entendendo que o síndico ele não é um empregado do condomínio. O síndico é um representante legal do condomínio. O síndico é, sim, alguém que possa convergir a ele determinadas direções de nossas vontades, necessidades. Exato. A ele também requer todo o respeito, observando também o seu momento, observando o seu tempo. Ele mesmo morando no condomínio, ou sendo um síndico externo, onde ele não está presente muitas vezes, não aproximar-se de algo que possa ser resolvido de uma maneira mais autônoma. Então, cuidem isso. E ao síndico também digo, não cobre com muita insistência, repetibilidade e evite banalidades muito fortes com os condomínios. Utilize o diálogo. Onde ele fugiu, não é possível, formalize. Formalize você ou a sua imobiliária, mas evite muitas vezes o confronto. Não evite o diálogo, evite o confronto. Onde o diálogo não resolveu, busque muitas vezes o intermediário, e esse intermediário pode ser a sua imobiliária. Momento também, como dica, de fazer trabalhos comunitários. Eu vejo a possibilidade, por exemplo, do síndico ou condômino formar grupos. Então, ali tem áreas de oportunidade, daqui a pouco, uma pessoa que ela consegue fazer isso para fora. Alguém que você conhece, informa o condomínio, vai trocando. Você tem um trabalho, tem uma dica de leitura. Dentro do grupo de WhatsApp do condomínio, você pode, daqui a pouco, não exagerando, não sendo muito incidente, mas contribuindo com dicas, com informações que possam ser agradáveis e utilizáveis pelos demais. E finalizando, e ratifico, a vida em condomínio, ela é um grande desafio. Um bonito desafio. Por quê? É a oportunidade que você tem de conviver, muitas vezes, com o seu oposto, com o seu antagônico, com o seu afim, e ali ter uma área de oportunidade para o seu crescimento emocional, para o seu crescimento espiritual e até seu crescimento intelectual. Então, veja a relação condominial como uma grande área de oportunidade para o seu enriquecimento humano, para o enriquecimento das suas relações humanas. E este é o momento. Então, não se esqueça, o seu espaço vai até onde começa o espaço do seu vizinho. E aqui eu fico aberto mais alguns minutos a quem quiser fazer alguma pergunta, seja agora ou a qualquer momento. E já eu tenho a missão de lhes atender com toda a satisfação. Eu vi que várias pessoas entraram ao longo da nossa abordagem. Então, são várias. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu já vou aproveitar. Qual sua opinião sobre a ação das reformas nos apartamentos? Deve ser suspenso ou o síndico deve permitir? Então,
muito importante, Cristiano Santana, agradeço bastante essa sua pergunta. É o momento, ratificando, há pouco eu falei, se essa obra, se essa forma, ela pode ser postergada, melhor. Se for algo mais emergente, converse com os condôminos, converse com o seu síndico, o síndico conversa com os condôminos. Eu tenho convicção de que possa existir um entendimento. Porém, aquilo que for possível postergar, porque nós estamos falando, na minha opinião, não é de meses à frente, eu estou falando que dias isto pode ser, vamos dizer assim, regularizado, normalizado, ok? Vamos ver. Tem. Muito obrigado, Suzana de Souza, que eu vejo que você coloca. Concordo plenamente. Distanciamento físico temporário é mais aceitável. Realmente é algo mais deglutível, né? Onde as pessoas se distanciam. Mas vamos nos distanciar fisicamente. E você, com isso, não precisa de se distanciar socialmente, emocionalmente, ok? E espiritualmente. Então, isto, sobre reformas em unidades particulares, poder pode, desde que esteja de acordo com o regulamento interno, possa. O que eu quero dizer? E aí eu não vou entrar no aspecto legal, porque, sim, coisas do aspecto legal tem, sim, pessoas profissionais da área jurídica, do Secov, HDM, que pode lhe dar, numa consulta a ser feita junto a eles, uma resposta bastante abalizada. Mas o que eu digo, dentro do aspecto comportamental, dentro do aspecto humanista das relações, mesmo você podendo, veja o que é possível de postergar ou não. E aquilo sempre dentro das condições do regulamento interno. O que mais aqui? São várias pessoas, inclusive estou vendo muito alunos, em que muitas pessoas das relações, eu realmente fico muito satisfeito com a aproximação das pessoas com esse tema. É um tema que realmente instiga fortemente. Aqui tem pessoas dizendo que aqui onde moro estamos convivendo otimamente bem. Eu tenho certeza que esse exercício humanístico está sendo muito bom. Eu tenho ouvido muito dos experts no assunto, como também das mais variadas áreas nos noticiários, que quando terminar tudo isso, jamais voltaremos para aquilo que foi antes. Naturalmente, voltaremos para um cenário diferente, para um cenário pode ser até mais desafiador, mas nós, como seres humanos, voltaremos diferentes para um cenário diferente, que voltemos melhor. Então, nós já podemos estar exercitando isto aqui dentro do nosso condomínio, fatalmente nós teremos aí uma condição humana de resgatar rapidamente aquilo que nos foi cerceado, aquilo que nos foi eliminado e aquilo que nos foi imputado. Então, fatalmente, nós vamos sair melhor do que entramos. Com certeza, como seres humanos, espiritual e emocionalmente. Vamos ver. Agora são centenas aqui, eu estou muito realmente lisonjeado pela participação e também pela troca aqui. Antônio Silva, síndico externo, diz assim, ó, o diálogo é a melhor ferramenta para solucionar conflitos. Parabéns, Antônio. Realmente é isso. Eu vou até endossar o seu sentimento de dizer que não só é melhor, como, para mim, a única. Porque você só resolve um conflito quando ambas as partes assim desejam. E você não consegue fazer com que a outra parte aceite quando não existe a aceitação através
do diálogo, do argumento, do equilíbrio. Então, realmente, o diálogo vai facilitar isto, ok? Vamos ver mais. Cláudia Perosar falando, tema de muita relevância nesse cenário atual, relações podem unir ou romper entre as pessoas. E parabéns ao Secov, ADM, muito bem, ratifico, endosso também esta satisfação e parabenização da Cláudia junto ao Secov pela iniciativa de aproximar essas partes condominiais que estão envolvidas na vida em comum, são síndicos, condôminos, profissionais da área, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Muito bem, tem algumas outras em que eu vou respondendo à medida do possível, então aqui eu me despeço, agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, um ótimo final de tarde, uma ótima semana.